Imagina abrir uma lata de cerveja e descobrir que ela foi feita com crosta de granola, baunilha, framboesa e, tipo, cream cheese de verdade. Aham, cream cheese real, literal. Pois é. E tudo isso com 6,6% de álcool. Pode até parecer um crime contra a tradição cervejeira, mas olha, se o Willy Wonka resolvesse fazer cerveja, o resultado ia ser exatamente essa slang du jour Raspberry Cheesecake. Uma criação bem peculiar da Drecker Brewing Company, né? Com certeza. E o foco da nossa análise de hoje é justamente tentar entender como eles conseguiram capturar a essência exata de uma fatia de torta e colocar dentro de uma lata. Porque assim, quando a cervejaria diz cheesecake, as notas que a gente tem mostram que não é tipo uma força de expressão. Não é só um aroma artificial pingado ali. Exato. Não tem nada de pozinho saborizado. É um processo de produção totalmente focado em usar ingredientes reais de confeitaria. E eu confesso que quando eu li a lista de ingredientes, eu fiquei, assim, bem confuso. Eu imagino. Porque tem lactose e queijo de verdade na receita da cerveja. A minha primeira reação, claro, foi pensar que colocar laticínios tão densos assim numa bebida ia simplesmente destruir tudo. Viraria um pesadelo no copo. Exato, ia virar um bloco de gordura enjoativo, sabe? Totalmente intragável. Mas aí eu percebi que o estilo dela é classificado como uma pastry sour. Ou, como alguns também chamam no mercado, uma sour smoothie. Para quem não acompanha essa tendência tão de perto, uma pastry sour pega aquela base hiperácida e bem azeda de uma cerveja sour tradicional e, bom, usa isso como uma tela em branco. Uma tela para receber ingredientes doces e super pesados. Isso mesmo. E essa é a grande chave de toda a engenharia por trás da bebida. A própria Drecker chama isso de química de cientista louco. Química de cientista louco, eu gostei desse termo. Faz todo sentido. Eles não estão só jogando um monte de doce lá dentro sem nenhum critério. Existe uma mecânica muito, mas muito precisa acontecendo ali. Tem uma lógica de equilíbrio químico por trás, né? Sim. A base azeda da cerveja age exatamente como quando um chefe de cozinha usa, raspas de limão para cortar o peso de um molho muito amanteigado. Ah, interessante. A acidez extrema da cerveja consegue neutralizar aquela gordura mais pesada do cream cheese e também equilibra perfeitamente os açúcares não fermentáveis da lactose. Caramba, que genial. É justamente o que impede que a bebida tenha aquele gosto insuportável de xarope puro. Com certeza. Em vez de anular a cerveja, essa química toda, transforma a textura em algo que as fontes descrevem como decadente, cremosa e absurdamente espessa. Absurdamente espessa é a definição perfeita. Eles querem literalmente replicar aquela sensação física de mastigar a sobremesa. Só que bebendo. Isso. Mas, olha, entender essa engenharia química toda é fascinante. Só que, na prática, a gente sabe que o mercado de cerveja artesanal é implacável. É verdade. Bem competitivo. Criar uma bebida que é tão espessa e que, desafia totalmente o paladar tradicional, carrega um risco enorme de simplesmente afastar o consumidor comum. E esse foi exatamente o meu grande ceticismo durante a pesquisa. Porque, na teoria, é um experimento incrivelmente divertido. Super inovador. Mas na vida real, será que as pessoas realmente compram a ideia de beber um queijo cremoso com granola? Só que os dados de recepção do público me surpreenderam bastante. Os números validam esse experimento de uma forma muito contundente, né? Muito. Olha só, essa cerveja ostenta uma nota altíssima de 4,33. Nossa. De um máximo de 5, certo? Exato. De 5. E não estamos falando de um nicho microscópico de avaliadores. As fontes mostram quase 8.400 avaliações únicas. 8.394, para ser exata. E se a gente olhar os registros totais de quem testou e avaliou, o número passa de 9.145 registros. 8.145 registros? É muita gente provando e aprovando. Mas tem um detalhe que realmente comprova esse sucesso comercial para mim, que é o ritmo de produção. Sim, porque ela não é uma edição limitada. Pois é, não é daquelas parcerias de lote único que aparecem no mercado e logo somem. As fontes revelam que ela continua em produção contínua. O que significa que a demanda justifica manter uma operação que é super complexa rodando o tempo todo.
E com ingredientes literais que são bem caros, né? Exatamente. E se a gente conectar isso ao quadro geral da indústria alimentícia, fica claro que não se trata apenas de uma cervejaria excêntrica fazendo bagunça. Isso reflete um consumidor moderno que não quer apenas, matar a sede. O pessoal está buscando uma experiência sensorial intensa. Eles estão realmente cruzando aquelas fronteiras que a gente sempre definiu de forma rígida, como comida ou bebida. É uma mudança de paradigma. No fim das contas, a Drekker Brewing provou que é comercialmente viável engarrafar uma sobremesa literal. Eles equilibraram essa inovação quase insana do estilo pastry sour com uma aprovação gigantesca em massa. Mostraram que as velhas regras sobre o que compõe um copo de cerveja estão sendo reescritas com sucesso. O que nos deixa com um ponto perfeito para uma reflexão final para quem está acompanhando essa nossa análise de hoje. Se cervejeiros podem usar cream cheese, lactose e granola de verdade para fazer um copo ter a textura e o gosto exatos de uma fatia de torta, onde passamos a traçar a linha divisória entre uma bebida criativa e o que é, no fundo, apenas comida liquefeita. Parece que ligaram aquele liquidificador mágico na indústria, né? Pois é, e não sabemos bem até onde isso vai parar. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Beer Review, um podcast da Rare Beer Brasil. Aqui, exploramos o universo das cervejas artesanais, com histórias, curiosidades e experiências que tornam cada gole especial. Beer Review, Rare Beer Brasil. Se você curtiu, siga o podcast na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. Compartilhe com amigos que amam descobrir novos sabores e histórias. Beba menos, mas beba melhor. Até o próximo episódio e saúde!